o risco de uma pessoa não infectada ou teoricamente não infectada que é admitida num hospital vir a ficar infectada é real. Portanto, é também uma outra face da minha atividade. Há cada vez menos espaço para os doentes, não é? Portanto, o que torna mais difícil a contenção de camas, presumo eu, não é? Há algum surto neste momento? O que os hospitais em Portugal têm, e é desde há muito e não foi alterado com esta epidemia, é um nível de instalações muito sofrível. Portanto, os hospitais têm normalmente um distanciamento entre camas que não é o adequado e, portanto, com um risco maior de transmissão de infecção. Não estamos em países do norte da Europa em que houve um investimento enorme na estrutura hospitalar, em que os quartos são quartos individuais, raramente há quartos duplos em alguns países do norte da Europa, por exemplo, e nós aqui temos quartos que no mínimo serão triplos, quando não são de 6 camas, quando não são de mais densidade dentro de um quarto. E, portanto, perante uma situação que é uma situação de um vírus altamente transmissível e em que as pessoas estão naturalmente nestes quartos, torna-se difícil de controlar a transmissão dentro do hospital. Desde março até agora tínhamos uma média de 20 profissionais por mês infectados, com um período que foi o nosso melhor período, que foi agosto, onde só tivemos 2 pessoas infectadas, e depois, a partir do momento em que novamente começámos na segunda onda e agora nesta terceira onda, em que houve um aumento desde 1 de janeiro de 400% do número de profissionais infectados num mês. O que nós tivemos no hospital agora, desde 1 de janeiro até agora, foi reflexo de toda esta transmissão comunitária, porque não deixámos de saber usar os EPIs, não deixámos de fazer os procedimentos como é natural e, portanto, houve realmente um aumento exponencial de infecções entre profissionais, o que neste momento nos está, e que está a nós, a todos, ao hospital, a dificultar ainda mais em termos de recursos humanos disponíveis para esta fase, sim. Estas redes de distribuição de oxigênio não estão, de um modo geral, preparadas para as necessidades que estes doentes apresentam. Eu acho e que penso que é muito triste no meio desta situação é que isto não aconteceu sem ser previsto. Portanto, o Ministério, a ARS, todos os dias tem um briefing com o Conselho de Administração, todos os dias sabe quantos doentes está em cada hospital, portanto, por que motivo é que não se distribui ou não se distribuiu antecipadamente esta carga enorme sobre um determinado hospital, seja o meu, que tem o maior número de camas, mas outros hospitais de outras áreas mais periféricas da cidade também estão extraordinariamente sobrecarregados para a sua dimensão e não houve nenhum movimento para evitar esta sobrecarga. Porque é que o Ministério, a ARS, não funcionam atempadamente, é sempre no limite. E hoje a senhora Ministra deu então ordem a todos os hospitais para se elevarem no nível máximo então do seu plano de contingência. Ora, nós já ultrapassámos muitíssimo o nosso plano de contingência. Portanto, eu acho que há realmente falta de coordenação, e diria de coordenação central. É uma frustração muito grande chegar aqui e perceber que se fez tanta coisa de errado que não devíamos estar aqui, que não devíamos estar neste ponto. E acho que essa sensação é uma sensação de frustração, de indignação quase. Ou seja, as pessoas podem estar cansadas, mas não é por isso que a população vai deixar de ter cuidados médicos por os profissionais estarem cansados. Nós estamos cansados,
mas acho que resistimos todos a esse cansaço se víssemos um fim à vista, se tivéssemos visto que toda esta gestão desta epidemia tivesse sido conduzida de outra forma. É o pior que esta liderança do Ministério da Saúde tem, que é não ser transparente, ser sistematicamente a desvalorizar os problemas que existem, em vez de os encarar, em vez de dizer de uma forma muito clara que nós temos limites e que não os devíamos ter ultrapassado, porque agora justificar que foi a variante inglesa que veio estragar isto tudo, não. O que veio estragar isto tudo foi uma gestão errática desta pandemia. O controle que estávamos a ter sobre a pandemia atingiu-se em agosto. Foi a única altura do ano em que realmente em Portugal as coisas estavam bem encaminhadas. Nessa altura era quando se deveria ter feito o máximo de esforço para, numa fase que estamos em decréscimo, então procurar mesmo reduzir ao máximo para depois iniciar as aulas em segurança, para depois abrir todo o resto da economia e as coisas poderiam ter funcionado melhor. Nessa altura não aconteceu nada, não se preparou depois devidamente o plano outono e inverno, acabámos por ser surpreendidos, entre aspas, com a segunda vaga a partir do mês de outubro, novembro, que foi difícil e que tínhamos superado e chegámos àquele período que antecipou o Natal e novamente toda a gente achou que isto não havia problema nenhum e que tomou-se uma medida que foi uma medida política, de simpatia, de querer ser simpático e popular, não tem outro nome, e permitiu-se a circulação entre concelhos, um Natal que nós todos sabemos como é o Natal em Portugal, não? Noutros países poderá ser diferente, mas acho que sabemos bem que o Natal é uma época especialmente importante para nós, sabemos bem como é que são as rotinas à volta do que é o Natal e nessa altura acho que foi um erro crasso e que veio precipitar isto tudo. Foi um erro crasso também não terem adiado a abertura das aulas, já era mais que previsível, os números estavam a aumentar antes, quando as aulas encerraram, ainda no primeiro período já havia indícios que as infecções estariam a aumentar na comunidade escolar. Eu nunca, penso que os meus colegas também não, e acho que ninguém que esteja vivo viveu situações com uma mortalidade como nós temos. É inimaginável, há uns meses atrás, nós estarmos a pensar em construir-se câmaras frigoríficas para guardar corpos à porta dos hospitais. Parece que as pessoas só começam a olhar quando existem filas à porta do Hospital de Santa Maria com as ambulâncias. Eu penso, e posso dizer que me engano, mas a própria estratégia de comunicação tem muito impacto em tudo isto. Não morrem 300 pessoas por dia porque está tudo a funcionar lindamente, claro que não está. Era o que lhe ia perguntar também, este aumento das mortes tem a ver também com a incapacidade de prestar cuidados de saúde tão... Claro que tem, mas isso é uma coisa que é óbvia, não é? Não é só, há muitas pessoas infectadas, mas há uma sobrecarga do sistema hospitalar. Não há capacidade de atender as pessoas da mesma forma num sistema que não está em sobrecarga. Neste momento já se fala, se calhar vamos pedir ajuda internacional, o que é vergonhoso. É vergonhoso quando não se preparou. É vergonhoso quando então as tais 19 mil camas e os
milhares de profissionais de saúde que em dezembro tínhamos e que agora estamos a pedir para os médicos na reforma virem trabalhar. Se realmente tínhamos, era bom que agora se mostrasse onde é que está, onde estão as camas e onde estão os profissionais. E, portanto, dizer o contrário é iludir. Dizer o contrário é mentir às pessoas. E isso, eu enquanto médica, não posso de todo ficar calada e ser conivente com essa irresponsabilidade. E aqui estamos a falar em doentes Covid, não é? Mas se calhar podemos extrapolar e pensar que eu, se hoje à noite sair de carro e tiver um acidente, posso chegar ao hospital e não ter cuidados imediatos ou posso ficar sem socorro? No momento atual, ao dia de hoje, não ficaria. Ao dia de hoje não ficaria. Daqui a 2 semanas, provavelmente ficará. E porquê? Porque o número de novas infecções, a taxa de novas infecções tem sido permanentemente, e desde há quase um mês, em números extraordinariamente elevados. Portanto, este é um processo cumulativo. Os doentes que estão hoje nos hospitais não vão ter todo salto daqui a 2 semanas, muito pelo contrário, até muitas vezes há muitas sequelas e o doente tem que permanecer, as situações são complexas e, portanto, nós vamos estar perante uma situação daqui a 2 semanas em que este número que temos atualmente de internamentos hospitalares vai continuar a crescer. E à medida que cresce patologia Covid, decresce a capacidade de resposta em patologia não Covid, quanto mais não seja o espaço físico, não é?